exercícios de estática. Vou tentar fazer uma explicação, assim, para que todos consigam entender melhor e espero que isso ajude na prova. Então, eu peguei uma das figuras aqui do F-Tool. Então, a gente vai resolver isso aqui e vocês vão ver o passo a passo. Então, a primeira coisa que tem que ser feito, eu pelo menos faço isso, identifica o tipo de apoio. Lembra, começar identificando o tipo de apoio. São eles, né? Nesse caso aqui é uma engastada. A engastada, já desenhei aqui para adiantar, fiz a viga, tem aqui a parte engastada e eu chamei aqui de ponto A. Então, eu tenho que verificar quais os tipos de reação. Ela tem uma reação ou restrição aqui, que a gente pode chamar de reação vertical, como é o do ponto A, RVA, e uma restrição horizontal, como está no ponto A também, RHA. Encontramos duas restrições e tem mais uma que ela pode rotacionar. Para evitar rotacionar, temos a restrição aqui que a gente chama de momento. Posso chamar de MA. Então, depois de descobrir as restrições, a gente vai para o próximo passo, que é identificar o carregamento. O carregamento é só analisar a figura. Essa figura aqui é um triângulo, um triângulo retângulo, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que calcular a área para saber qual é a força que ela é. A gente vai transformar essa força de carregamento em uma força vetorial, que é aquela setinha que a gente chamava no vetor. Então, para transformar, só descobrir a área. Vamos lá. Qual é a área de um triângulo retângulo? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar de FT. Colocar aqui em vermelho. FT. Força do triângulo. É igual. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base? Vamos analisar aqui. FT igual base. A base da figura tem a mesma distância da viga, o mesmo tamanho. Então, a gente já sabe que é aqui 6 metros. Vou colocar aqui, a distância aqui é de 6. Então, a gente já descobriu qual é o tamanho da base. 6 metros. Vezes a altura. A altura, na figura, a gente tem que lembrar que é o valor de carregamento. Esses 400 aqui. Certo? Então, lembre. A base é a distância. Esse carregamento, no caso, é a mesma distância da viga, 6 metros. Vezes a altura aqui do carregamento, 400. Então, vamos lá. 400. E como é um triângulo retângulo, vamos dizer assim, a gente já descobriu a base, a altura. Aqui ele formaria um retângulo. Se eu quero descobrir só a área do retângulo, eu sei que é a metade. É um corte diagonal. Então, só dividir por 2 porque eu sei que é a metade dele. E essa é a área do triângulo. Então, vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. Então, FT igual o quê? 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Que vai dar aqui 1.200. Fiz de cabeça, mas vamos fazer na calculadora para todo mundo ter certeza. 6 metros, né? Vezes a altura, que é o valor de carregamento 400, daria 2.400, e dividir por 2, 1.200. Isso, newtons. Como está em newtons, se você preferir, você pode usar pode simplificar para quilonewtons, porque é um valor acima de 1.000.
Até se estiver muito próximo, mas estiver muito zero, você quer simplificar, coloca em quilonewton. Então fica 1,2 quilonewtons, certo? Esse é o valor da força. É como se a gente tivesse pegado essa área aqui, essa figura do triângulo, e transformasse ela nisso aqui, em uma força vetorial. Só que a gente precisa saber aonde a gente vai colocar aqui, nessa distância aqui. Se ela está na figura, em qual local da figura ela seria o ponto central dela, ponto de equilíbrio. A gente pode descobrir isso fazendo o centroide. Eu já sei de cabeça porque eu faço o quê? Eu divido em 3 e eu sei que a, a parte mais próxima aqui da parte alta é onde vai dar. Se é 6 dividido por 3, sei que é 2 metros. Vamos ser mais ou menos, só identificar que era 2 metros aqui, sabe? Mas para quem quer o cálculo, para entender melhor, vai estar aqui. Vou chamar de CT, centroide do triângulo. Igual. Eu sei que a base é aquela distância de 6 metros, correto? No caso aqui, vezes 1/3, né? Que é a mesma coisa de dividir por 3. Tanto faz, como você quiser identificar. Então aqui, CT igual, vou colocar um T direita. CT é igual, base eu sei que é a distância de 6 metros, dividido dividido por 3. Fazer direto aqui. Só tentar identificar a fração, mas é isso aqui mesmo. CT é igual 6 dividido por 3 é igual 2 metros. Então eu sei que o ponto centroide aqui, ponto centroide é esses 2 metros. E eu sei que a força, que é, transformei aqui em um vetor, força T é igual 1,2 kN. Beleza. Fizemos o DCL, ó, aqui, ó. Achamos todas as forças de reação, sabemos a distância da viga, sabemos aqui o ponto onde a força do vetor vai bater e o valor do vetor. Então vamos lá para a somatórias aqui de forças. Primeira força que a gente pode usar é a somatória de momento. Somatória de momento igual a zero. O momento que a gente tem aqui é o MA. Então aqui a gente pode identificar se ele está horário ou anti-horário e colocar aqui. Se ele está anti-horário a esse momento, a gente pode dizer que ele é positivo no anti-horário. Então, momento de A, deixei como positivo. E agora vamos para os outros momentos. Os outros momentos, a gente tem que identificar que o momento é a força vezes a distância. Distância em relação à origem. A origem aqui é o A. Esse é o ponto zero. A distância aqui verticalmente, assim, no caso aqui, horizontalmente, vamos dizer, até o RVA é zero. Então, a gente faria isso aqui. Vou somar a distância aqui, o RVA vezes a distância, que seria aqui o braço. 0 vezes RVA. E posso somar também a distância do RHA, que também é zero. Como são forças que estão à distância estão zero, eu não precisaria fazer, mas eu só estou fazendo aqui para explicar. E a última distância, que é a última força, né? Essa aqui, a força T. Eu verifico a distância que nós descobrimos com o centroide, fica a 2 metros da origem, certo? 2 metros da origem. Então, vou aqui. Só que ela é uma força que é para baixo, então vamos colocar como ela é negativa. Menos 2 vezes o valor da força,
que é 1,2. Certo? Isso tudo é igual a zero. A gente só expandiu aquela primeira equação aqui, somatório de momento igual a zero. Então, todos esses são momentos aqui. Esse aqui já é um momento feito, esse aqui é outro momento, aqui é outro momento e aqui é outro momento. Fizemos aqui, a gente já sabe que qualquer coisa vezes zero é zero. Então, zero, zero, nem precisa fazer. Já aqui, momento de A gente não sabe, mas ele vai ser subtraído vezes menos 2,12 aqui. 2 vezes 1,2 igual a zero. Ele aqui está negativo, a gente pode passar para o outro lado do igual positivo. Então aqui a gente descobre 2 vezes 1,2. E falhou. Agora aqui, só fazer a conta aqui, ó. MA, aumento de A igual 2 vezes 1,2. A gente já sabe que é 2,4. Mas, só para ver na calculadora, 2 vezes 1,2 igual 2,4. Então, 2,4, né? E aqui a gente tem que identificar qual a unidade. Momento, sempre lembrar. A gente sabe que é a força, quilonewton, vezes a distância, que é em metros. Então, quilonewton metros. E a direção, a gente adotou que se fosse positivo, seria anti-horário. Então, aqui é uma força positiva, então ela vai ficar anti-horário. Certo? Próximo somatório. Somatório de forças verticais. Plano cartesiano a gente representa por y, então Fy igual a zero. Quem são as forças verticais? A gente olha aqui no DCL e só tem duas forças verticais, essas setas aqui, uma para cima e outra para baixo. Então é o RVA e o FT. RVA menos, porque o positivo, a gente adota, vamos dizer, o que te coloca para cima é positivo, o que te coloca para baixo é negativo. Então, você já lembra fácil. Vou colocar até aqui em vermelho para lembrar mais fácil aqui, ó. FT e isso tudo igual a zero. Não teve mais nenhuma força, né? Só essas duas forças. A outra força que aparece aqui, RH, é horizontal, a gente não vai pôr lá, e o MA também não, que já foi calculado. Então, só isso. Aqui, para a gente descobrir qual é, podemos resolver a equação primeiro. RVA é igual, o FT está negativo, passa para o outro lado do igual, positivo. Então, aqui, RVA, que a gente não sabe ainda, vai ser igual o valor da força T. O valor da força T a gente já sabe, só olhar aqui, ó, é 1,2 kN. Então, RVA é igual a 1,2 kN. E como está positivo, a gente adotou que positivo para cima. A última aqui é o somatório de forças horizontais. No plano cartesiano é o x, representado por x. Então aqui, x, forças horizontais. Voltamos no DCL. A única força horizontal aqui é o RHA. Porém, não tem nenhuma outra força que ela reage. Então, se não tem nada, ela não vai reagir a nada. Então, a gente fala que o RHA é igual a zero. Certo? Zero não precisa ter nenhum tipo de unidade. É zero. Não existe. Então, simplesmente aqui terminamos. E é isso aí, pessoal. Espero que isso tenha ajudado. Então, finalizar aqui. Vamos para um próximo vídeo. Tchau.